Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar um pouco da Palavra de Deus, especificamente do Evangelho de Salvação, trazendo alguns versículos que fala desse plano perfeito que o Senhor Jesus ele executou. E muitas das vezes nós vemos, ainda ouvimos pessoas falar de perdão de pecados através de obras, de sacrifícios, as pessoas ainda falam sobre isso, perdão de pecados, sobre sacrifícios, sobre obras, boas obras, esmolas, a gente vê as pessoas ainda falar sobre isso, mas nós sabemos que o perdão dos nossos pecados, ele só é através de crer em Cristo Jesus. O perdão, a limpeza, a purificação dos nossos pecados é através de crer no Senhor Jesus, através do sangue derramado na cruz. A Bíblia diz que nós somos purificados de todo o pecado pelo sangue de Cristo derramado na cruz, porque isso nos fala que Cristo deu a sua vida para pagar a nossa dívida com Deus. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 3, em uma parte, vai falar que nós éramos filhos da ira por natureza. Esse éramos é porque Paulo está falando daqueles que já creram, mas aquele que ainda não creu, ele ainda se encontra nesta posição de filho da ira, porque o pecado, ele é o contrário de Deus, e Deus tem que julgar isso, ele tem que julgar esse pecado. E quando Deus envia o seu Filho, em João 3, versículo 16, diz que ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E se você crê no Senhor Jesus, que Ele fez isto, ali na cruz, Ele executou essa obra perfeita, se você crê que Ele é a paga pelos seus pecados, você hoje já desfruta da paz com Deus e da salvação. É salvo, e já passa a aguardar o Senhor Jesus dos céus, que virá buscar a sua igreja. Você já passa a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos em João, antecedendo ali a sua morte ainda, ele ainda não tinha ido à cruz, mas antes ele fala disso, e ele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aqueles discípulos fizeram parte do início da igreja em Atos 2. Ali ainda não tinha igreja, mas em Atos 2 eles fizeram parte do início dessa igreja. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, como aquele que pagou a sua dívida a Deus, o castigo que era para mim, para você, ele recebeu, individualmente para cada um de nós, porque aquele que ainda não crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele ainda se encontra nesta posição de inimigo de Deus.
E um dia a sentença virá sobre ele se ele morrer sem crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Mas aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, a sentença já caiu sobre o Senhor Jesus e ele apresenta esse que crê diante de Deus como justo. O devedor, agora Cristo pagou a sua dívida e apresenta ele diante de Deus como justo. Veja que coisa maravilhosa, né? E muitos, né, ainda hoje falam, né, de perdão de pecados por obras, por sacrifício humanos, né, ou penitência, né? Então não existe, né? Isso é uma ilusão. Isso é algo que foi criado e que distancia o homem de Deus. Obra, Deus não aceita como paga de pecado nenhuma obra do homem, né? Em Efésios, né, 2:8, eu vou ler aqui na palavra de Deus, né, na Bíblia, em Efésios 2:8, vai falar a respeito disso, porque ele vai dizer, eu vou ler aqui, né? Vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, né? E isso não vem de obras, né? É dom de Deus. Eu vou ler aqui o versículo, Efésios capítulo 2, e o versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus, porque Ele enviou o seu Filho para pagar, né? Porque o seu Filho não tinha pecado, né? Ele veio, ele já existia. Deus envia o seu Filho, ele vem a esse mundo, se faz homem e morre no nosso lugar, recebe o castigo de Deus para nos trazer a paz com Deus. Em Isaías capítulo 53, eu acredito que no versículo 5, né, não estou lembrado bem, mas no capítulo 53 ele vai dizer, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, para ter paz com Deus hoje, tem que crer no Senhor Jesus. E quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos justifica diante de Deus e passamos a desfrutar de paz com Deus e de todos os privilégios que nos salvam. Passamos a aguardar a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja, porque no momento em que cremos, já somos colocados no corpo de Cristo, que é chamado igreja. Estamos na terra, mas não somos da terra, somos dos céus. E aguardamos o Senhor Jesus para nos levar para Ele, e estaremos para Ele, com Ele para sempre, né? Ele vem buscar a sua igreja, que também é chamado de noiva, né? Noiva, e um dia Ele estará com ela nos céus, aí vai ter as bodas, será esposa, né? Ele vem buscar a sua igreja. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, a salvação não é por obras, né? Perdão de pecados não é por obras do homem, não é por sacrifícios do homem, mas é pelo sacrifício perfeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, que se deu ali na cruz do Calvário, né? Derramou seu sangue precioso, morreu, foi sepultado, mas Deus ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos
Isso é a prova de que Deus recebeu a paga pelos pecados de todo aquele que crê. Então Deus ressuscita ele dentre os mortos e ele vem à vida novamente, né? E daí nós sabemos que ele foi para os céus e hoje se encontra sentado à direita de Deus. Hoje tem um homem à direita de Deus, né? Porque Jesus Cristo é Deus e homem, né? E ele é homem para nunca mais deixar de ser. Que coisa maravilhosa, né? Então, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Como seu Salvador, né? Você é salvo. Isso é algo que ele fez, né? E que se você crê, você é salvo e nunca mais você perderá essa salvação. Porque ele perdoou os teus pecados, todos os teus pecados. Ele perdoou o pecado de todo aquele que crê. Ele perdoou todos os pecados e nos apresentou justo diante de Deus. Até, né, justo diante de Deus, melhor dizendo. E ele é justo para nunca mais deixar de ser. E durante esse tempo que o salvo ainda passa aqui na terra, ele passa aguardando a vinda do Senhor para nos levar. E se ele morrer antes que Cristo venha nos buscar, antes que o Senhor Jesus venha nos buscar, né? Morremos com a certeza de que quando ele vier, ele ressuscitará aqueles mortos que creram e subirá juntamente com os vivos que creram e estará com o Senhor para sempre. Então, meu querido, você que está ouvindo, né, que ainda não creu totalmente, que ainda não tem essa certeza, creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Em Colossenses 1:14 diz que ele rasgou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Cristo rasgou, encravando-a na cruz, né? Encravando-a na cruz, ele disse, e ele triunfou sobre as potestades e sobre os principados. Em João 16, né? Eu vou ler aqui, em João 3:16, vai falar, eu iniciei, né, com esse versículo, e eu vou ler mais uma vez, porque ele tem mais algo para nos dizer. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando ele diz quem não crê já está condenado, isso é no sentido de que aquele que não crê, a ira de Deus ainda permanece sobre ele, porque ele é filho da ira por natureza. Ele é um pecador por natureza e a sua dívida não foi paga, né? E se ele morrer sem crer, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus como juiz.
em Atos 17, e o versículo 31, diz assim: porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então, como eu disse, a ressurreição de Cristo, né, é a prova de que Deus recebeu o seu sacrifício, né, e perdoa o pecado de todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós, enquanto vida, nós estamos em um tempo chamado graça, né? Estamos no tempo da graça, né? Que o homem não fez sacrifício nenhum, mas simplesmente ele creu que Jesus, né, pagou a sua dívida, né? Simplesmente ele creu, e diante de Deus ele é justo, justificado. Deus o declara, Cristo declara justo a Deus. Então, aquele que morrer sem crer nisso, um dia ele vai se encontrar com o Senhor, mas não é como Salvador, é como juiz. Porque em João diz que ele não veio condenar o mundo, né? Ele não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar. Cristo veio salvar. Nesse tempo da graça, Cristo veio salvar todo aquele que crê. Mas quando passar esse tempo da graça, sua igreja ele levar para os céus, um dia ele vai julgar todo aquele que não creu. Então, meu querido, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para pagar ali na cruz. O castigo de Deus caiu sobre o Senhor Jesus, e ele pagou a minha dívida, que hoje não hoje, né, mas há 13 anos eu criei no Senhor Jesus como meu Salvador, né? Pela graça de Deus, pela bondade de Deus e do Senhor Jesus. E você hoje, se crê, né, ele perdoa também os teus pecados, e você passa a ter paz com Deus. Creia no Senhor Jesus e desfrute de todas as bênçãos de um salvo, já aqui em vida, né? Porque a sua alegria é de um salvo, até um dia que tudo será consumado, quando o Senhor Jesus voltará, levará a sua igreja e vai ser consumado todas as bênçãos que ele tem para cada um de nós em glória. Então, fique, né, com esta palavra, que trouxe muitos versículos aqui da palavra de Deus, confirmando isso. O Senhor Jesus, ele te ama, ele se entregou, ele se deu, né, para pagar a tua dívida. Se você ainda não creu, creia e receba hoje perdão de todos os seus pecados, né? A sua dívida será rasgada e você será declarado justo diante de Deus, porque o Senhor Jesus, ele pagou toda a sua dívida. O castigo que nos traz a paz com Deus caiu sobre o Senhor Jesus. Então, fique com esta palavra, creia no Senhor Jesus e sigamos aprendendo por graça.